Eu nunca imaginei que uma terça-feira comum se transformaria no dia em que minha vida profissional viraria de cabeça para baixo. Meu nome é Amanda, tenho 32 anos e trabalho como secretária executiva há 8 anos na Martins & Associados, uma das empresas de consultoria mais respeitadas da região. Meu chefe, Dr. Ricardo Martins, sempre foi um homem justo, exigente, mas respeitoso, e eu me orgulhava de ser considerada peça fundamental na engrenagem que mantinha aquele escritório funcionando impecavelmente. Jamais passaria pela minha cabeça que a esposa dele, Patrícia, transformaria meu ambiente de trabalho em um verdadeiro inferno. E muito menos que eu descobriria segredos capazes de destruir a reputação de ambos. Tudo começou há 3 meses, quando percebi que Patrícia estava aparecendo no escritório com uma frequência incomum. Antes, ela visitava o marido talvez uma vez por mês, sempre educada, sempre distante. Mas, de repente, passou a aparecer 2, 3 vezes por semana, sempre com aquele sorriso forçado e olhar desconfiado. Eu continuava fazendo meu trabalho como sempre. Chegava às 7 da manhã, organizava a agenda do Dr. Ricardo, preparava relatórios, coordenava reuniões com clientes importantes, gerenciava contratos. Minha rotina era intensa, mas eu amava cada segundo. Era gratificante ver projetos saindo do papel, clientes satisfeitos, a empresa crescendo, e o Dr. Ricardo sempre reconhecia meu esforço, me dava bônus por metas alcançadas, confiava em mim para decisões importantes quando ele estava em viagem. Éramos uma equipe. Nada além disso, mas Patrícia não via as coisas dessa forma. Comecei a perceber os olhares, aqueles olhares gelados, penetrantes, como se ela estivesse me avaliando, me julgando. No começo tentei ignorar. Afinal, eu não tinha nada a esconder. Meu relacionamento com o Dr. Ricardo era estritamente profissional. Eu nem mesmo tinha muita proximidade pessoal com ele fora das questões de trabalho. Mas os olhares se transformaram em comentários, pequenos, quase imperceptíveis para quem não estava prestando atenção. Que dedicada você é, Amanda. Chega tão cedo, ela dizia com um tom que misturava sarcasmo e veneno. Ou então, meu marido fala tanto de você em casa. Você deve ser realmente especial. Cada palavra era uma farpa disfarçada de elogio. A tensão foi crescendo. Comecei a sentir um aperto no peito toda vez que a via entrando no escritório. Meus colegas também perceberam. Laura, da contabilidade, me puxou para o lado um dia e sussurrou: "Cuidado com a Patrícia. Ela está de olho em você." Eu agradeci o aviso, mas continuei fazendo meu trabalho da melhor forma possível. Eu não tinha feito nada errado. Por que deveria mudar minha postura profissional por causa de ciúmes infundados de uma mulher insegura? Mas eu subestimei até onde ela estava disposta a ir. Então chegou aquele dia, terça-feira, 10 de outubro, uma data que ficou marcada na minha memória como uma cicatriz que nunca vai desaparecer completamente. Era uma manhã normal. Eu estava organizando os documentos para a reunião das 2 da tarde com o conselho diretor. Era uma reunião crucial, talvez a mais importante do trimestre, onde discutiríamos a expansão da empresa para 2 novas cidades. Eu tinha trabalhado noites a fio preparando todo o material, revisando cada número, cada projeção, cada slide da apresentação. Estava cansada, mas satisfeita. Tudo estava perfeito, até que Patrícia entrou pela porta, mas não veio sozinha. Ela chegou acompanhada de 2 amigas, mulheres que eu nunca tinha visto antes, todas vestidas como se estivessem indo para um almoço beneficente. Patrícia usava um vestido vermelho que devia custar mais do que meu salário de 3 meses. Joias caras, salto altíssimo. Ela passou por mim sem nem olhar. Foi direto para a sala do Dr. Ricardo. Ouvi vozes, mas não conseguia distinguir o que diziam. 15 minutos depois, Dr. Ricardo saiu da sala com uma expressão tensa que eu raramente via nele. "Amanda, pode vir até minha sala, por favor?" ele pediu, evitando o meu olhar. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava errado. Quando entrei na sala, Patrícia estava sentada na cadeira dele, como se fosse a dona da empresa. As amigas dela estavam ao lado, braços cruzados, olhares de julgamento. Dr. Ricardo estava em pé, perto da janela, claramente desconfortável. "Sente-se, Amanda", Patrícia disse. Não o Dr. Ricardo. Ela, que não tinha autoridade nenhuma ali. Eu obedeci, confusa, sentindo que estava prestes a entrar numa emboscada. E estava mesmo. Patrícia começou devagar, com aquele tom falso e doce. "Amanda, você tem sido muito dedicada ao meu marido, não é mesmo?" Eu respondi educadamente. "Sou dedicada ao meu trabalho, senhora Martins." Ela sorriu, mas era um sorriso vazio, cruel. "Ao trabalho ou ao meu marido?"
rebateu. Senti meu rosto queimar. Não entendo aonde a senhora quer chegar, respondi, tentando manter a calma. Doutor Ricardo finalmente se manifestou. Patrícia, vamos conversar isso em particular. Mas ela levantou a mão, silenciando-o como se ele fosse uma criança. Não, Ricardo, isso precisa ser dito agora, na frente dela. E então ela detonou. Começou a me acusar de ter um caso com o marido dela. Disse que eu estava ali apenas porque ele tinha interesse em mim, não por competência, que eu usava roupas provocantes propositalmente, que eu ficava até tarde no escritório para ter momentos sozinha com ele, que os colegas comentavam sobre minha proximidade inadequada. Cada acusação era mais absurda que a anterior. Eu tentei me defender, explicar que nada daquilo era verdade, que eu sempre mantive postura profissional, que jamais tive qualquer envolvimento pessoal com o Dr. Ricardo. Mas ela não queria ouvir, ela queria humilhar. E humilhou, na frente das amigas dela, na frente do doutor. Ricardo, Patrícia se levantou, apontou o dedo na minha cara e gritou: "Você só está aqui por causa dele. Você não tem talento nenhum. É apenas mais uma secretariazinha qualquer que se aproveita da boa vontade dos homens casados." As palavras caíram sobre mim como pedradas. Senti as lágrimas começando a se formar, mas me recusei a chorar ali. Não ia dar a ela essa satisfação. Respirei fundo, olhei para o Dr. Ricardo esperando que ele me defendesse, que pusesse um fim naquele absurdo. Mas ele apenas desviou o olhar. Covarde, fraco, dominado. Então Patrícia deu o golpe final. Ricardo, ou você demite essa mulher agora, ou eu vou embora e levo metade de tudo que você construiu. Escolha. Silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Olhei para o Dr. Ricardo, ainda esperando. Ele respirou fundo, passou a mão no cabelo e murmurou: "Amanda, acho melhor você tirar o resto do dia de folga. A gente conversa amanhã." Não era uma demissão oficial, mas era claramente o início do fim. Patrícia sorriu vitoriosa. Levantei da cadeira com toda a dignidade que consegui reunir. Olhei nos olhos dela e disse: "Com licença." E saí. Mas não saí do prédio. Fui direto para o banheiro feminino do 3º andar, o que quase ninguém usava. Tranquei a porta, sentei no chão frio do box e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como não chorava há anos. Chorei de raiva, de humilhação, de injustiça. 8 anos. 8 anos da minha vida dedicados àquela empresa. Sacrifiquei finais de semana, feriados, momentos com minha família, tudo pelo trabalho. E agora estava sendo tratada como uma oportunista, uma destruidora de lares, quando jamais cruzei qualquer linha. Os soluços eram tão fortes que doíam no peito. Eu me sentia pequena, descartável, invisível. Fiquei ali por 20 minutos, talvez meia hora, não sei ao certo. Perdi a noção do tempo. Quando finalmente consegui me acalmar, lavei o rosto, retoquei a maquiagem o melhor que pude, respirei fundo várias vezes. Olhei para meu reflexo no espelho. Meus olhos estavam vermelhos, mas havia algo diferente neles. Uma centelha de determinação que eu não tinha visto antes. Naquele momento, tomei uma decisão. Eu não ia sair dali como uma vítima derrotada. Não ia deixar que aquela mulher destruísse tudo o que construí. Se ela queria guerra, teria guerra, mas não nos termos dela, nos meus. Voltei para meu posto de trabalho. A reunião do conselho começaria em 1 hora. Eu tinha preparado tudo com tanto cuidado que seria um desperdício não apresentar. Patrícia e as amigas já tinham ido embora. Graças a Deus. Dr. Ricardo estava na sala dele, porta fechada, provavelmente processando o que tinha acabado de acontecer. Ou talvez ligando para o advogado dele para preparar minha demissão oficial. Não importava. Eu tinha trabalho a fazer. Imprimi os relatórios finais, organizei as pastas, testei o projetor, arrumei a sala de reunião. Cada ação era mecânica, automática, mas me ajudava a manter a sanidade. Trabalho sempre foi meu refúgio, minha âncora. Não ia desistir dele agora. Os membros do conselho começaram a chegar. 6 homens e 2 mulheres, todos executivos experientes, respeitados no mercado. Cumprimentei cada um educadamente, como sempre fazia. Alguns perceberam que algo estava diferente no meu olhar, mas não comentaram. A reunião começou. Dr. Ricardo apresentou os números que eu tinha preparado, falou sobre as projeções que eu tinha calculado, mostrou os slides que eu tinha desenhado. E durante toda a apresentação, eu fiquei ali, na minha cadeira ao lado da porta, tomando notas, pronta para responder qualquer pergunta, fornecer qualquer documento adicional se necessário. Profissional. Sempre profissional. Agora, se você está acompanhando essa história e se identificou com algum momento, se já se sentiu desvalorizado no trabalho, humilhado por alguém que não reconheceu seu esforço, por favor,
se inscreva neste canal. Sua inscrição é mais que um número para mim. É um sinal de que você entende essa dor e quer ver justiça sendo feita. E deixe um like se você também já chorou sozinho no banheiro do trabalho, tentando juntar os cacos da sua dignidade. Compartilhe nos comentários se já passou por algo parecido. Vamos seguir juntos porque eu prometo, o que vem pela frente vai fazer valer cada segundo de humilhação. A reviravolta está chegando e você não vai querer perder. A reunião terminou por volta das 4 da tarde. Foi um sucesso. O conselho aprovou a expansão, elogiou a qualidade do material apresentado, parabenizou o Dr. Ricardo pelo trabalho excepcional. Ele agradeceu, aceitou os elogios, mas não me mencionou, nem uma vez, como se todo aquele trabalho tivesse sido feito por ele sozinho. Aquilo doeu mais do que a humilhação da manhã. Mas eu engoli o orgulho e continuei sorrindo. Os conselheiros foram embora. Dr. Ricardo voltou para a sala dele e eu finalmente respirei aliviada. O dia estava acabando. Só mais 1 hora e eu poderia ir para casa, me jogar na cama e processar tudo o que tinha acontecido. Mas foi exatamente naquele momento, quando eu estava organizando os documentos da reunião, guardando tudo nas pastas corretas, que algo mudou completamente o rumo dessa história. Eu precisava arquivar alguns contratos assinados durante a reunião. Então, fui até o arquivo geral, aquela sala cheia de estantes com documentos dos últimos 20 anos da empresa. Eu conhecia aquele lugar como a palma da minha mão. Sabia exatamente onde cada pasta ficava, cada gaveta, cada prateleira. E foi justamente por conhecer tão bem que percebi algo fora do lugar. Uma pasta estava ligeiramente puxada na prateleira de contratos pessoais, aquela seção que só o Dr. Ricardo e eu tínhamos acesso. Fui empurrá-la de volta para o lugar quando uma folha caiu no chão. Peguei para recolocar e, sem querer, li o cabeçalho. Era um contrato de locação comercial em nome de Patrícia Martins. Achei estranho. Por que haveria um contrato pessoal da esposa do meu chefe nos arquivos da empresa? Minha curiosidade falou mais alto. Abri a pasta completamente e o que vi me deixou gelada. Havia pelo menos 15 contratos diferentes, todos em nome de Patrícia ou de empresas fantasmas registradas no nome dela, aluguéis de imóveis comerciais inexistentes, compras de equipamentos que nunca foram entregues, prestação de serviços de empresas que não tinham funcionários registrados. Tudo pago com dinheiro da Martins em Associados. Valores altos, alguns chegando a 50, 100 mil reais por transação. Comecei a somar mentalmente e cheguei a quase 2 milhões de reais desviados ao longo dos últimos 3 anos. 2 milhões. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o pulso nos meus ouvidos. Peguei meu celular e comecei a fotografar cada documento, cada contrato, cada nota fiscal, cada recibo. Minhas mãos tremiam, mas eu sabia que precisava fazer aquilo. Eram provas. Provas de fraude, de desvio de recursos da empresa. E eu tinha certeza de que o conselho diretor não fazia ideia do que estava acontecendo debaixo dos seus narizes. Terminei de fotografar tudo, coloquei a pasta exatamente no lugar onde estava, apaguei as luzes e saí do arquivo como se nada tivesse acontecido. Meu cérebro estava a 1000 por hora. O que eu faria com aquela informação? Deveria confrontar o doutor Ricardo? Deveria ir direto ao conselho? Ou deveria apenas guardar como seguro de vida, caso Patrícia tentasse me destruir completamente? Voltei para minha mesa, mas não conseguia me concentrar em mais nada. Ficava olhando para as fotos no meu celular, incrédula com o que tinha descoberto. Patrícia não era apenas uma esposa ciumenta e insegura. Ela era uma criminosa. Estava roubando da empresa do próprio marido, provavelmente com a cumplicidade dele, ou pelo menos com o conhecimento dele. E eles tinham a audácia de me humilhar, de questionar minha integridade quando eram eles os corruptos. A ironia era tão absurda que eu quase ri, quase. Às 6 da tarde, quando estava pegando minhas coisas para ir embora, Dr. Ricardo saiu da sala. Pela primeira vez no dia, ele olhou diretamente para mim. Amanda, preciso falar com você. Pode vir aqui? Meu estômago se apertou. Era a demissão oficial. Eu sabia. Entrei na sala dele, sentei na mesma cadeira onde tinha sido humilhada horas antes. Ele parecia exausto, com olheiras profundas, gravata frouxa. Amanda, você sabe que eu te valorizo muito, mas a situação está complicada. Patrícia está muito abalada e, bem,
Acho que seria melhor para todos se você tirasse umas férias, um mês talvez, remuneradas, claro, para as coisas esfriarem. Férias forçadas. Um jeito educado de me afastar enquanto ele resolvia como me demitir sem causar problemas legais. Olhei para ele com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter. Doutor, Ricardo, eu não fiz nada de errado. A senhora Martins está tendo uma crise de ciúmes infundada. E o senhor sabe disso. Ele suspirou. Eu sei, Amanda, mas eu preciso manter meu casamento. Você entende, né? Entender? Entender que ele estava disposto a sacrificar 8 anos de trabalho impecável por causa dos delírios da esposa? Entendo perfeitamente, respondi, levantando. Vou tirar as férias, mas quando eu voltar, espero que tenhamos uma conversa séria sobre respeito profissional. Saí da sala, peguei minha bolsa e fui embora. No elevador, sozinha, senti uma mistura estranha de raiva, alívio e poder. Sim, poder. Porque eu sabia algo que eles não sabiam que eu sabia. E isso mudava tudo. Durante todo o caminho para casa, fiquei pensando na melhor forma de usar aquela informação. Poderia vazar os documentos anonimamente para o conselho? Poderia ir direto à polícia? Ou deveria simplesmente esperar o momento certo para jogar essa bomba na cara de Patrícia e ver seu mundinho de aparências desmoronar? Cheguei em casa, tomei um banho longo, pedi comida chinesa e me sentei no sofá com meu laptop. Comecei a pesquisar sobre leis trabalhistas, sobre denúncias de fraude corporativa, sobre direitos de funcionários em casos de assédio moral. Fiquei até tarde lendo casos similares ao meu, vendo como outras pessoas tinham lidado com situações parecidas. E quanto mais eu lia, mais eu percebia que tinha mais poder nessa situação do que imaginava. Eu tinha provas de um crime, tinha testemunhas da minha humilhação, tinha anos de avaliações positivas, bônus por desempenho, elogios documentados. Eu não era a vilã dessa história, eu era a vítima que se recusava a continuar sendo vítima. Nos dias seguintes, mantive um perfil baixo. Não atendi ligações do escritório, não respondi e-mails. Oficialmente eu estava de férias, mas na realidade eu estava me preparando. Organizei todos os documentos que tinha fotografado em pastas no meu computador, criei cópias em 3 pendrives diferentes e salvei tudo na nuvem também. Conversei com um advogado trabalhista. Expliquei a situação sem entrar em muitos detalhes sobre a fraude que tinha descoberto. Ele me orientou sobre meus direitos, sobre como proceder caso eu fosse demitida injustamente. E também me deu um conselho valioso. Amanda, se você tem provas de irregularidades na empresa, não use isso como moeda de troca. Isso é crime. Denuncie as autoridades competentes e deixe a justiça seguir seu curso. Mas faça isso de forma estratégica, protegendo-se legalmente. Passei uma semana inteira apenas observando, planejando, esperando. E então, na segunda semana das minhas férias forçadas, recebi uma ligação de Laura, minha amiga da contabilidade. Ela estava sussurrando, claramente com medo de ser ouvida. Amanda, você precisa saber. Patrícia está indo ao escritório todos os dias. Ela está revirando seus arquivos, mexendo nas suas coisas. E o pior, ouvi uma conversa entre ela e o Dr. Ricardo. Eles estão planejando te demitir e ainda te acusar de roubo de documentos confidenciais. Vão dizer que você levou informações privilegiadas da empresa quando foi embora. É uma cilada, Amanda. Cuidado. Meu sangue gelou. Então era assim que ia ser? Não bastava me humilhar e me demitir. Eles queriam destruir minha reputação completamente, me acusar de algo que eu nunca fiz, para justificar a demissão e ainda me impedir de trabalhar em qualquer outro lugar. Patrícia era mais cruel do que eu imaginava. E o doutor Ricardo, meu chefe por 8 anos, o homem que eu respeitava profissionalmente, estava compactuando com aquilo. Agradeci a Laura pelo aviso e desliguei. Sentei na beira da cama, tremendo de raiva. Eles tinham escolhido o caminho errado. Se queriam me destruir, eu ia me defender e ia usar todas as armas que tinha. Liguei para o advogado novamente. Contei sobre a acusação que estavam preparando contra mim. Ele ficou indignado. Isso é difamação, Amanda, e você tem como provar sua inocência. Mas me diga, essas irregularidades que você descobriu, você tem como provar que descobriu durante o horário de trabalho, no exercício das suas funções? Pensei um pouco. Sim, eu estava arquivando documentos de uma reunião do conselho. Foi acidental. E tenho e-mails provando que fui eu quem organizou toda a documentação daquela reunião. Ele fez uma pausa. Então você pode alegar que descobriu as irregularidades por acaso, no exercício normal das suas funções e tem a obrigação legal de denunciá-las. Isso te protege. Vou preparar uma notificação extrajudicial
extrajudicial para a empresa e também vou te orientar sobre como fazer uma denúncia formal ao Ministério Público e à Receita Federal. Mas, Amanda, esteja preparada. Isso vai explodir e pode ficar feio. Eu sabia que ia ficar feio. Mas feio para quem? Para mim, que estava sendo injustiçada? Ou para eles, que estavam cometendo crimes e ainda tentando me incriminar? Respirei fundo. Estou preparada. Vamos em frente. Nos dias seguintes, o advogado preparou toda a documentação. Notificação extrajudicial com cópia dos documentos, provando as irregularidades, solicitação de explicações sobre minha situação trabalhista e também um dossiê completo para o Ministério Público com todas as provas da fraude. Eu revisava tudo obsessivamente, querendo ter certeza de que não havia nenhuma brecha, nenhum erro que eles pudessem usar contra mim. Finalmente, chegou o dia. Dia 25 de outubro. Exatamente 15 dias depois daquela terça-feira maldita. O advogado entregou pessoalmente a notificação extrajudicial na Martins em Associados. Ao mesmo tempo, protocolou a denúncia no Ministério Público. Eu fiquei em casa, esperando. Sabia que a explosão viria. E veio. Por volta das 3 da tarde, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi. Amanda, aqui é Dr. Henrique Costa, do Departamento Jurídico da Martins em Associados. Precisamos conversar urgentemente. Pode vir até a empresa agora? Minha voz saiu firme, controlada. Posso, mas vou com meu advogado. Silêncio do outro lado. Claro, às 4 horas pode ser? Pode. Liguei para meu advogado. Ele estava eufórico. Amanda, conseguimos. A notificação caiu como uma bomba. Eles estão em pânico. O departamento jurídico deles quer negociar. Isso significa que sabem que estão ferrados. Senti um sorriso se formando no meu rosto. Pela primeira vez em 15 dias, senti que estava recuperando o controle. Vamos lá, então, mas sem aceitar nada que não seja justo. Confia em mim, ele respondeu. Eles vão ter que engolir tudo o que tentaram te fazer. Chegamos à empresa às 4 em ponto. A recepcionista, que sempre foi simpática comigo, me olhou com uma expressão estranha, entre pena e admiração. Subimos direto para a sala de reuniões do jurídico. Lá estavam 4 pessoas: Dr. Henrique Costa, o jurídico interno, Doutora Paula Mendes, advogada externa que a empresa havia contratado às pressas, Dr. Ricardo, pálido como um fantasma, e, para minha surpresa, 2 membros do conselho diretor, Sr. Alberto Ramos e Sra. Cristina Figueiredo. Patrícia não estava. Interessante. Sentamos. Doutor. Henrique começou com aquele tom conciliador de quem sabe que está perdendo. Amanda, agradecemos por vir. Recebemos sua notificação e... Bem, estamos surpresos com as acusações. Acreditamos que há um mal-entendido. Meu advogado o interrompeu. Mal-entendido? Minha cliente foi humilhada publicamente, forçada a tirar férias não programadas e ainda estava prestes a ser demitida sob acusações falsas de roubo de documentos. E durante o exercício normal de suas funções, ela descobriu irregularidades graves nos contratos da empresa. Não vejo mal-entendido nenhum aqui. Vejo assédio moral, tentativa de difamação e crimes financeiros. O clima ficou tenso. Senhor Alberto, um senhor de seus 60 anos, duro como pedra, olhou diretamente para o Dr. Ricardo. É verdade que sua esposa humilhou a senhorita Amanda no escritório? Dr. Ricardo engoliu seco. Houve uma discussão. Patrícia estava nervosa, mas... Sim ou não, Ricardo? Sr. Alberto cortou. Sim, Dr. Ricardo admitiu, baixinho. E é verdade que você a forçou a tirar férias para agradar sua esposa? Silêncio. Ricardo, estou esperando. Sim. A senhora Cristina balançou a cabeça decepcionada. E sobre esses contratos que a Amanda descobriu? Você sabia deles? Dr. Ricardo ficou ainda mais pálido. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Alguns eu sabia. Patrícia pediu ajuda para uns negócios dela, mas eu não sabia que era tanto dinheiro. A doutora Paula revirou os olhos. Ricardo, não minta. Os contratos têm sua assinatura em pelo menos 10 deles. Pronto. Ele estava acabado. Sr. Alberto se levantou furioso. Você desviou 2 milhões de reais da empresa para bancar os caprichos da sua esposa e ainda teve a audácia de perseguir a funcionária que descobriu isso? Você está demitido, Ricardo, com justa causa. E vamos processar você e Patrícia criminalmente. Podem ter certeza disso. A sala ficou em silêncio. Dr. Ricardo estava em choque, sem acreditar no que estava ouvindo. Depois de 20 anos construindo aquela empresa, ele estava sendo demitido em questão de minuto, e por culpa da própria ganância e fraqueza. Senhora Cristina então se virou para mim. Amanda,
Em nome do conselho diretor, eu peço desculpas pelo que você passou. Nós não sabíamos de nada. Se soubéssemos, teríamos agido imediatamente. Eu assenti, ainda processando tudo. Doutor. Henrique continuou. Amanda, gostaríamos de fazer uma proposta. Reconhecemos o erro, o dano que causamos a você e queremos reparar isso da melhor forma possível. Estamos dispostos a... E então ele apresentou a proposta. Recontratação imediata, com promoção para gerente administrativa, aumento salarial de 40%, indenização por danos morais no valor de R$100 mil, carta de referência assinada pelo conselho reconhecendo meus 8 anos de serviços impecáveis e um pedido formal de desculpas por escrito. Meu advogado olhou para mim, esperando minha reação. Olhei para cada pessoa naquela mesa. Dr. Ricardo estava destruído, mas eu não sentia pena. Ele tinha feito suas escolhas. Os membros do conselho pareciam sinceros no arrependimento. A proposta era boa, muito boa, na verdade. Mas havia uma pergunta que eu precisava fazer. E Patrícia? O que vai acontecer com ela? Sr. Alberto respondeu com firmeza. Ela vai ser processada criminalmente, junto com o Ricardo. O Ministério Público já foi notificado, graças à sua denúncia. E, além disso, o Conselho decidiu que vamos exigir a devolução integral dos valores desviados. Se eles não devolverem, vamos acionar todos os bens do casal. A casa, os carros, as joias, tudo. Senti uma satisfação profunda ouvindo aquilo. Justiça. Finalmente, justiça. E sobre a proposta, Amanda? Dr. Henrique insistiu. Precisa de tempo para pensar? Olhei para meu advogado. Ele deu um pequeno aceno de aprovação. Respirei fundo e respondi. Aceito, mas com uma condição. Todos me olharam surpresos. Qual condição? Perguntou a senhora Cristina. Quero que o Conselho implemente uma política rigorosa contra assédio moral na empresa, treinamentos obrigatórios para todos os funcionários, canal de denúncias anônimas e punições reais para quem violar essas regras. O que aconteceu comigo não pode acontecer com mais ninguém. Sr. Alberto sorriu, impressionado. Feito. Vamos implementar isso imediatamente. Mais alguma coisa? Balancei a cabeça. Não. É isso. Ele estendeu a mão. Bem-vinda de volta, Amanda. Agora como gerente administrativa. A empresa precisa de pessoas íntegras como você. Apertei a mão dele, depois da senhora Cristina. Dr. Ricardo saiu da sala sem dizer uma palavra. Cabisbaixo, derrotado. Eu não senti pena. Senti apenas alívio. Alívio de que a verdade tinha vencido, de que a justiça tinha sido feita, de que eu não tinha desistido, não tinha aceitado ser a vítima silenciosa. Saímos da reunião, eu e meu advogado, e quando chegamos ao elevador, ele me deu um abraço. Você foi incrível, Amanda. Parabéns. Você lutou e venceu. Agradeci, ainda meio em choque com tudo. E agora? Perguntei. Agora você descansa. Aproveita suas férias de verdade e volta renovada para começar essa nova fase. Ele estava certo, mas havia uma coisa que eu ainda queria fazer antes de descansar. Peguei meu carro e dirigi até um café que eu adorava, perto da minha casa. Pedi um cappuccino, sentei numa mesa perto da janela e peguei meu celular. Tinha várias mensagens de Laura querendo saber o que tinha acontecido. Respondi contando tudo. Ela mandou uma sequência de emojis comemorando, dizendo que a notícia já tinha se espalhado pelo escritório e que todos estavam chocados. Sorri. Então abri o Instagram, tirei uma foto do cappuccino com a vista da janela ao fundo e escrevi uma legenda. Às vezes, a vida nos testa de formas que jamais imaginamos, mas quando você se mantém fiel aos seus valores, quando você não desiste da sua dignidade, a verdade sempre prevalece. Novos começos vêm de finais dolorosos, e eu estou pronta para recomeçar. Postei. Os primeiros comentários começaram a aparecer. Amigos que não sabiam de nada perguntando o que tinha acontecido. Alguns apenas mandando força. E então, para minha surpresa, vi um comentário de Patrícia. Sim, ela. O comentário dizia apenas: "Você vai se arrepender disso." Olhei para aquelas palavras e senti nada. Nem raiva, nem medo, nada. Ela não tinha mais poder sobre mim. Respondi publicamente. A única coisa que eu me arrependo é de não ter agido antes. Boa sorte com o processo. E bloqueei ela. Simples assim. Terminei meu café, paguei a conta e fui para casa. Tomei outro banho longo, coloquei um pijama confortável e me joguei no sofá. Liguei a TV numa série qualquer, mas não estava realmente prestando atenção. Minha mente ainda estava processando tudo o que tinha acontecido nas últimas semanas. Da humilhação à vitória. Do choro no banheiro, à promoção e indenização. Da secretária invisível à gerente administrativa. Era quase surreal, mas era real. E era meu. Nos dias seguintes, a história se espalhou rapidamente. Não pelos detalhes, claro, mas pela essência.
A secretária que derrubou o chefe corrupto. Alguns me viam como heroína, outros com inveja. Mas eu não ligava para as opiniões alheias. Eu sabia o que tinha acontecido, sabia que tinha feito a coisa certa, e isso era o que importava. Uma semana depois, recebi uma ligação do Ministério Público. Queriam que eu prestasse depoimento formal sobre as irregularidades. Fui, contei tudo, apresentei as provas. O promotor me agradeceu pela coragem de denunciar, disse que casos assim raramente vinham à tona porque as pessoas tinham medo de retaliação. Você fez a coisa certa, senhorita Amanda, e vai ajudar a justiça a punir quem merece. 15 dias depois, as férias finalmente acabaram. Voltei a Martins em Associados, mas agora para um escritório diferente, maior, no andar da gerência. Tinha uma equipe de 5 pessoas, sob minha responsabilidade. A recepcionista me cumprimentou com um sorriso enorme. Parabéns pela promoção, Amanda. Agradeci e subi. Quando cheguei no meu novo escritório, encontrei um buquê de flores na mesa com um cartão. Bem-vinda de volta. Obrigado por sua integridade. Conselho diretor. Sentei na minha nova cadeira, olhei pela janela com uma vista melhor da cidade e, pela primeira vez em semanas, me permiti sorrir de verdade. Eu tinha conseguido. Não apenas sobrevivi, mas venci. A primeira semana de volta foi intensa. Tive que aprender novas responsabilidades, liderar reuniões, tomar decisões estratégicas, mas eu amava cada segundo. E minha equipe me acolheu maravilhosamente. Descobri que muitos funcionários tinham ouvido boatos sobre o que tinha acontecido e me respeitavam por ter enfrentado a situação. Laura, que agora reportava diretamente a mim, me puxou para um café no primeiro dia e disse: "Você é minha inspiração, Amanda. Sério, ver você lutando assim me fez perceber que a gente não precisa aceitar injustiça calada." Aquilo me tocou profundamente. Eu não tinha percebido que minha luta poderia inspirar outras pessoas. 2 semanas depois de voltar, senhor Alberto me chamou para uma conversa. Sentei na sala dele, curiosa. "Amanda, quero te atualizar sobre o processo contra Ricardo e Patrícia. O Ministério Público aceitou a denúncia. Eles vão responder por peculato, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 12 anos de prisão se forem condenados. Além disso, todos os bens do casal foram bloqueados judicialmente. Eles vão ter que devolver cada centavo que roubaram." Senti um misto de satisfação e tristeza. Satisfação porque a justiça estava sendo feita. Tristeza porque, no fundo, eu lembrava do Dr. Ricardo de anos atrás, quando era um homem íntegro, antes de se deixar corromper. Mas as escolhas têm consequência. E tem mais, Sr. Alberto continuou. Patrícia tentou entrar em contato com alguns membros do conselho, implorando para que retirássemos as acusações. Disse que foi tudo culpa do Ricardo, que ela não sabia de nada. Mas os contratos não mentem. A assinatura dela está em todos. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Balancei a cabeça. Ela colhe o que plantou. Sr. Alberto concordou. Exatamente. E olha, Amanda, o Conselho decidiu criar um prêmio anual de integridade, em sua homenagem, para funcionários que demonstrarem conduta ética exemplar. Queremos que sua história inspire toda a empresa. Fiquei sem palavras. Um prêmio em minha homenagem? Aquilo era mais do que eu poderia ter imaginado. Sr. Alberto, eu não sei o que dizer. Ele sorriu. Não precisa dizer nada, só continue sendo quem você é. A empresa precisa de pessoas assim, e tenho certeza que você vai longe aqui. Quem sabe daqui a alguns anos você não estará sentada nessa cadeira? Ri, lisonjeada. Vamos com calma. Por enquanto só quero fazer um bom trabalho como gerente. E está fazendo, ele garantiu. Os relatórios que você tem apresentado são impecáveis. Sua equipe está engajada. Você nasceu para liderar. Os meses foram passando e a vida foi voltando ao normal. Bem, ao novo normal. Eu tinha uma rotina diferente, responsabilidades diferentes, um salário que me permitia finalmente realizar alguns sonhos que tinha adiado. Comprei um carro novo, fiz uma viagem para a Europa que sempre quis, investi em cursos de especialização e, o mais importante, recuperei minha autoestima, minha confiança. Aquela Amanda que chorou no banheiro não existia mais. No lugar dela, havia uma mulher forte, resiliente, que sabia o próprio valor. 6 meses depois do episódio, recebi a notícia de que o julgamento de Ricardo e Patrícia tinha sido marcado. Eu seria uma das testemunhas principais. Meu advogado me preparou durante semanas para o depoimento. Seja honesta, direta e não deixe que os advogados deles te intimidem. Você está do lado certo. No dia do julgamento, entrei no fórum com a cabeça erguida. Vi Patrícia do outro lado da sala. Ela estava diferente, sem as roupas caras, sem as joias. Parecia menor, diminuída.
Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ela desviou primeiro. Quando chegou minha vez de depor, subi ao banco das testemunhas e jurei dizer a verdade. O promotor me fez perguntas diretas sobre como descobri as irregularidades, sobre a humilhação que sofri, sobre tudo. Respondi cada pergunta com clareza, sem emoção excessiva, apenas fatos. Então, foi a vez da defesa. O advogado de Patrícia tentou me desestabilizar, insinuando que eu tinha motivos pessoais para incriminar meus ex-chefes, que talvez eu estivesse mentindo para me vingar da demissão. Respirei fundo e respondi: Doutor, eu não fui demitida, fui promovida, e não tenho motivos pessoais além de fazer o que é certo. Eu descobri um crime durante o exercício das minhas funções e denunciei. É minha obrigação legal. E as provas falam por si. Não preciso mentir quando a verdade é tão clara. O advogado tentou algumas outras táticas, mas nenhuma funcionou. O juiz, inclusive, o advertiu em determinado momento. Advogado, a testemunha já respondeu. Não há necessidade de repetir a pergunta com outras palavras. Desci do banco me sentindo vitoriosa. O julgamento durou 3 dias. Várias testemunhas foram ouvidas, peritos analisaram os documentos, tudo foi escrutinado. E no final, o juiz deu o veredito: culpado. Ricardo e Patrícia foram condenados a 8 anos de prisão em regime semiaberto, além de terem que devolver integralmente os valores desviados acrescidos de juros e correção. A sentença era pesada, mas justa. Quando saí do fórum naquele dia, senti um peso saindo dos meus ombros. Era o fechamento que eu precisava. Capítulo encerrado. Vida nova começando. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela chorou de orgulho. Minha filha, você é uma guerreira. Seu pai estaria tão orgulhoso de você. Meu pai tinha falecido 5 anos antes, mas eu sempre sentia que ele estava comigo nos momentos difíceis. E naquele dia, senti mais do que nunca. 1 ano depois de tudo, minha vida estava completamente transformada. Eu tinha sido promovida novamente, agora para diretora de operações. A empresa estava crescendo, expandindo para novas cidades como planejado, e eu estava na linha de frente desse crescimento. Minha equipe tinha dobrado de tamanho. Eu era respeitada, valorizada, ouvida. E o melhor de tudo, eu era feliz, genuinamente feliz. Havia encontrado também um novo amor, Lucas, um engenheiro que conheci num evento corporativo. Ele admirava minha força, minha história e me apoiava em tudo. Era um relacionamento saudável, equilibrado, cheio de respeito mútuo, tudo que eu merecia. De vez em quando, eu pensava naquele dia no banheiro, chorando sozinha, me sentindo pequenininha, invisível, e me maravilhava com o quanto eu tinha crescido desde então. A dor tinha me fortalecido, a humilhação tinha me ensinado a lutar, a injustiça tinha me mostrado o valor da integridade. Eu era grata por tudo, até pelos momentos ruins, porque eles me trouxeram até aqui. Hoje, quando alguma funcionária jovem vem até mim com algum problema, com medo de falar, de denunciar algo errado, eu conto minha história. Não todos os detalhes, mas a essência. Nunca aceite ser tratada como menos do que você vale. Nunca silencie sua voz por medo. A verdade pode doer no começo, mas ela sempre liberta no final. E vejo os olhos delas brilhando com esperança, com coragem renovada. Patrícia, segundo soube, cumpriu 2 anos de prisão e foi liberada em regime aberto. Ela e Ricardo se divorciaram durante o processo. Ela perdeu tudo: a casa, os carros, as joias, os amigos. Vive hoje numa kitnet alugada, trabalha como vendedora numa loja de roupas. É uma vida comum, simples, longe do luxo que estava acostumada. Não sinto pena, mas também não sinto mais raiva. Sinto indiferença. Ela não é mais parte da minha história. É apenas uma nota de rodapé num capítulo que já foi virado há muito tempo. Ricardo, por outro lado, teve um destino diferente. Depois de cumprir 3 anos da pena, foi libertado por bom comportamento. Tentou reconstruir a carreira, mas a condenação por peculato e fraude destruiu sua reputação. Ninguém queria contratar um executivo condenado por roubar da própria empresa. Ouvi dizer que ele abriu uma pequena consultoria, trabalhando sozinho, fazendo bicos aqui e ali. Uma queda brutal para quem já foi sócio de uma das empresas mais respeitadas da região. Mas, novamente, consequências de escolhas. Ele teve a chance de fazer o certo e escolheu o caminho fácil, o caminho da corrupção. Agora, colhe o que plantou. Quanto a mim, bom,
minha história está longe de terminar. Aos 34 anos, sou diretora de operações de uma empresa em franca expansão. Tenho um relacionamento maravilhoso, uma família que me apoia, amigos verdadeiros e, o mais importante, paz de espírito. Acordo todos os dias grata por ter tido a coragem de enfrentar aquela situação, de não aceitar a injustiça calada, de lutar pelo que era certo mesmo quando parecia impossível. E toda vez que olho para aquela foto no Instagram, do cappuccino com a vista da janela, eu me lembro. Novos começos realmente vêm de finais dolorosos, e eu estou vivendo o meu melhor começo. Se você chegou até aqui, até o final dessa longa jornada, muito obrigada. Obrigada por me ouvir, por se importar, por torcer por mim. Sua presença aqui, lendo, assistindo, significa mais do que você imagina. Se essa história te tocou de alguma forma, se te inspirou a não aceitar injustiças, se te deu coragem para enfrentar seus próprios desafios, por favor, se inscreva neste canal. Quero continuar compartilhando histórias de superação, de pessoas que lutaram e venceram, que transformaram dor em força. Deixe um like se você acredita que a verdade sempre prevalece, mesmo que demore. E compartilhe nos comentários. Você já passou por alguma situação parecida? Como você lidou? Vamos criar uma comunidade de apoio, onde ninguém precisa enfrentar a humilhação sozinho. E lembre-se sempre, você vale mais do que qualquer pessoa tenta fazer você acreditar. Sua integridade é seu maior bem. Nunca desista dela. Nunca aceite ser diminuída. Nunca silencie sua voz, porque quando você se mantém firme nos seus valores, quando você luta pelo que é certo, o universo conspira a seu favor. A justiça pode demorar, mas ela sempre chega. E quando chega, ela é doce, libertadora, transformadora. Então não desista, não se renda, continue lutando, continue sendo íntegra, continue sendo você, porque no final, a verdade sempre, sempre vence. E você, assim como eu, merece vencer. Obrigada por estar aqui. Até a próxima história. E que ela seja tão inspiradora quanto essa. Um abraço forte e que você nunca precise chorar sozinha no banheiro do trabalho. Mas se precisar, saiba que isso não é o fim. É só o começo da sua reviravolta. Fique bem. E lembre-se, você é mais forte do que pensa.